nossa profissão também. Bom, vamos lá. O Cuca veio, fez o trabalho dele, o melhor ano, o maior ano da história do Atlético, e ele, mais uma vez, os títulos mais importantes da história do Atlético passaram pelo Cuca. Isso aí é um ponto já superado. A questão das escolhas dele, ninguém pode questionar. Quer dizer, poder pode, mas eu não perco tempo com isso. Porque eu não sei o que foi a cabeça dele quando a mãe dele estava internada, entubada no hospital, e ele estava aqui trabalhando. Eu não sei o que ele passa. Eu não tenho condição de medir se isso que ele acabou de falar aí na entrevista para Marília Ruiz, o tamanho disso na vida do cara. Mas é a vida que ele escolheu. Sim, eu também escolhi uma vida que me tirou da minha família uns 10 anos, final de semana, que eu trabalhava em rádio, narrando. E chegou uma hora que eu falei, não trabalho mais final de semana. E não trabalho final de semana. Então ele não quer. Mas ele faz isso todo final de ano, porque ele sai valorizado. Não, aí é uma questão que cada um avalia da maneira que lhe convier. Mas não dá para dizer que é por isso. Não, o Cuca, não, ele faz isso em todos os clubes porque ele quer sair por cima e tal. Eu não posso falar isso aqui, eu não sei. Não sei se ele realmente quer viver do lado da neta dele. Vocês acham que o Cuca é pobre? Tá precisando de um dinheirinho? Claro que não, gente. O Cuca é milionário, voltou da China com quase 40 milhões de dólares. Então, assim, fora o que ele ganhou aqui, tá, a vida inteira, né? Quer viver, beleza, ponto superado. Agora, a questão é, e o próximo treinador? Agora não adianta, o que o Cuca fez está feito e ele foi embora. Ele foi embora e o Atlético anunciou oficialmente agora há pouco. Agora, o que vai fazer daqui para frente o Atlético? Não sei. Horas depois da saída do Cuca, o Jorge Jesus se desligou do Benfica. Então, obviamente, não dá para estranhar que alguém diga, bom, será que tem alguma relação? Ele esteve aqui, ele se reuniu com os meninos, se reuniu com o Ricardo Guimarães, dizem ter uma ótima relação com o Ricardo Guimarães, inclusive, e aí eu acho que seria absolutamente normal que ele viesse. E aí o nome trazido pelo Gris também do Renato Portaluppi, acho que é meio que óbvio, né? É que nem lá no Cruzeiro, é Mano ou Diniz, daqui a pouco vamos falar disso, você não falou até agora. Pois é, Everton, agora dá para falar com calma. É interessante como o futebol mineiro ultimamente vem tendo danças de treinadores. Pautando o Brasil. Pautando o Brasil e nas últimas temporadas, pelo lado do Cruzeiro, de uma desorganização e uma falta de planejamento e moendo o treinador ali, e pelo lado de Atlético e América, trocando de treinador, com o treinador pedindo para sair, né? Existe no Atlético o pré-Dudamel e o pós-Dudamel. Até ali o Dudamel, o Atlético era conhecido como a máquina de moer treinador, muito se falou disso. Depois vem o Sampaoli, faz um planejamento, faz uma lista, faz uma baita campanha, monta um time bem interessante, planta uma semente para que em 2021 colhesse esse fruto. E ele o Sampaoli opta por sair ao final da temporada. Treinadores costumam pedir tempo, nós aqui pedimos paciência aos dirigentes, mas também temos que enxergar que os treinadores estão pedindo para sair. No América foi assim com Lisca, o América foi assim com Wagner Mancini, aí o Atlético consegue trabalhar no final, não no final do ano passado, porque essa temporada do ano passado terminou esse ano, no começo desse ano consegue convencer o Cuca, diante de todos os problemas que ele tinha. Ele com Covid, aí depois ele saiu do Covid, entra a mãe dele ficou internada, a cabeça dele estava em outro lugar, aí ele consegue, graças a Deus, né, recuperar essa parte pessoal e consegue trilhar o melhor ano da carreira dele e o melhor ano da história do Atlético. Só que chegar ao final da temporada, pede para sair. Então, os treinadores, os últimos treinadores, e não podemos levantar essa hipótese aqui, hoje, até no meu Instagram, lá no CJ Oficial, um rapaz falou, é máquina de moer treinador mesmo. Não, são os treinadores que estão pedindo para sair. Faz parte do jogo, faz parte desse teatro e desse circo chamado futebol. Ou os dirigentes vão mandar embora e vão mandar girar por causa do resultadismo, ou o treinador com as suas opções. O Mancini foi pela grana, o Lisca foi por desgaste, o Sampaoli foi por proposta fora. Aqui, o Cuca agora por questões familiares, e essa não dá para a gente medir, não meça com a sua régua a questão familiar do outro. Cada um tem uma ligação, cada um tem uma necessidade e cada um sente. Mas o Cuca deu motivo para as pessoas pensarem isso dele. Mas não posso, não faço isso. Não, eu estou falando que é uma realidade, né? O fato dele repetir a operação por onde ele passou faz com que as pessoas... E não pode ninguém surpreender com essa atitude dele. É isso aí. Esse é o ponto. Se ele usa isso como Alguém vai surpreender com o Cuca saindo do Atlético nesse momento.
A mim ele não surpreende. Agora, surpreende pelo momento do Atlético. O Atlético ganhou tudo, etc. Partia para um 2022 que a tendência era também ganhar muito, mas pela figura do Cuca, para mim não me surpreende. Mas essa questão familiar eu não consigo saber o quanto isso ele faz sempre ou o quanto isso realmente causa um baque aí é outra história. Anual nele. No final de cada temporada, o desgaste de ficar longe. Eu não Porque sei. foi assim na China, foi assim no Santos, foi assim no Atlético 2 vezes. A gente tem que lembrar que após o Mundial ele saiu do Atlético. Ele pediu. pediu Antes do Mundial, na verdade, ele procurou e disse, ó, Exatamente. presidente, eu tenho uma proposta, e o caramba e tal, e blá, 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 beleza, me libera, saiu. Só que a informação é que dessa vez o Atlético falou, não, tem uma multa rescisória aqui, não, eu pago a multa e tô dando vazão. abraço, Agora, eu não sei se ele vai tirar o dinheiro e pagar a multa ou se vai ter alguma relação com a dívida que o Atlético tinha com ele, de 1,5 milhão, que ele pode ter usado. Quanto que é a multa? É X. Então, beleza, vocês estão me devendo aí, morre. Negocia e um abraço. Pode ser, né? A Não, multa é Cris? 2,5. Possível. Não sei se houve algum acerto quando ele veio, né? Relacionado a essa multa antiga. Mas enfim, coisa de 2,5 milhões. O dinheiro, 1,5 milhão que ficaram devendo ele em 2013, corrigido. Já virou 2,5 milhões. Corrigido, já virou 2,5. Mas tem premiações também, abertas ainda, pendentes. Premiações das conquistas. Sim, ainda não pagaram. Ele tem muita coisa a receber, certamente, ainda, né? Eu acho assim, essa questão é delicada, né? Porque a gente está falando de algo que a gente não tem todas as informações, né? A gente não sabe exatamente o que levou o Cuca a tomar essa decisão. Chama muita atenção, porque é meio que um modus operandi mesmo, né? De 2016 para cá, é a 4ª vez que o Cuca alega no final do ano problema pessoal para não trabalhar no ano seguinte, né? Foi assim quando saiu da China em 2016, foi assim quando saiu do Palmeiras em 2017, foi assim no Santos no ano passado e foi assim no Atlético esse ano. E curiosamente, né, no Santos no ano passado, ele falou em fevereiro que estava com desgaste, com situação pessoal, que não queria trabalhar, e um mês e meio depois estava aqui no Atlético trabalhando, né? Então, assim, isso leva a gente, claro, a olhar de uma forma um pouco diferente do que qualquer outro profissional que fizesse essa escolha que fez o Cuca, né, nesse momento. Mas, enfim, é um direito que ele tem, vai pagar multa e tudo mais, e muito ruim pro Atlético, né, que tinha algo muito bem encaminhado para a próxima temporada e que agora a gente fica com algumas dúvidas, até por não sabermos ainda quem será o substituto, né. Que é sempre algo muito delicado, né? Você assumir um clube nessa condição, para qualquer que seja o treinador que o Atlético escolher, né? Seja ele o Jorge Jesus, que para mim é um treinador melhor do que o Cuca, mas seja o Jorge Jesus ou seja qualquer outro treinador, ele vai chegar com uma carga de pressão gigantesca, né? Uma sombra do tamanho do mundo que vai parar. O que aconteceu com todos que passaram pelo Flamengo pós-Jesus. Exatamente. Porque Jesus, depois que passa, não é qualquer um que faz as mesmas coisas que ele fez, não, hein? Exatamente. É ou não é, Gomide? Concordo. Você acredita em Jesus, Gomide? Demais. Pois é. Você não acha que... Naquele superior. Tá, no ser supremo. Agora, no Jorge Jesus, você não crê? Como técnico? O Everton, o trabalho dele no Flamengo foi espetacular, mas eu acho que ele é super valorizado no Brasil. Eu acho que ele é super valorizado. Eu também acho. Assim... Estamos com você, Léo Gomes. Obrigado, Cabido. O Everton, assim, eu acho que tem outro detalhe, outro ponto, assim, que eu acho que a gente poderia colocar na roda para debater, né? Eu não creio, de forma alguma, que o Cuca esteja utilizando a justificativa de estar mais próximo da família em mais uma oportunidade, né, para romper um ciclo dentro de um clube, desta vez o Atlético. Mas eu acredito que talvez não seja o único fator. Eu não estou querendo dizer que o Cuca tem algum problema com jogadores, com dirigentes, mas nós sabemos que o estágio hoje que o Atlético se encontra, pelos investimentos, pela questão de se colocar como um postulante mesmo às conquistas, como conseguiu confirmar nessa temporada, ela traz também um desgaste mental para o treinador, né? Não é uma missão fácil. E é algo que é pouco debatido no futebol brasileiro, o quanto a carga mental que os treinadores suportam ao longo da temporada, e aí não é só o Cuca, são os 20 treinadores que no momento são técnicos da Série A e depois são substituídos por outros quando são demitidos,
Os técnicos também da Série B, com uma carga um pouco menor, mas também são submetidos a uma estafa mental considerável, porque a gente sabe que o futebol brasileiro ele é resultadista ao extremo. O Cuca ele pode ter todo o direito, e na verdade tem todo o direito, de encerrar a temporada, onde ele só não ganhou a Libertadores, e parar para pensar e falar assim, eu tenho mais a perder ou mais a ganhar, ficando para 2022. E aí ele vai colocar nessa matemática, não só a parte desportiva, mas também o fato de ficar longe da família. Porque eu sei que as conquistas, elas devem trazer uma chama ali pro profissional de querer ganhar sempre mais. Mas não é fácil. Se o Cuca perde no ano que vem, Everton, ele será criticado como se ele fosse o 10º colocado. Porque vão falar que o trabalho é ruim, porque vão falar que é o Cucabol, porque vão falar... Enfim, ele será criticado mais do que deveria. E vão esquecer em 2, 3 meses que ele foi campeão da Tríplice Coroa em 2021. O pessoal vai brigar com você. Será que isso é saudável para o treinador? Eu acho que não é. Eu acho que ele está no direito, Everton, porque o futebol brasileiro, infelizmente, eu acho que o calendário é um dos grandes problemas. O cara não tem nem o tempo de curtir as conquistas dele. E no ano seguinte, ele é obrigado a repetir praticamente os mesmos resultados dentro do esporte que é completamente imprevisível. Mais calendário, né, Gomes? Mais cultura do Não, que a calendário. cultura, mas o calendário, eu acho que ele traz isso, Sérgio. Mas vamos lá. Tudo isso que você colocou aí vai de encontro e não ao encontro. E aí eu até te aproveito para deixar uma pergunta, por exemplo. Você acha que o Jorge Jesus ele é vidrado em voltar para o futebol brasileiro? Porque se ele voltar e não repetir o que ele fez no Flamengo... Bom, esculhambar ele. Pois é, então está óbvio. errado, a questão é essa. Sim, isso aí é um fato que merece discussão. Agora, isso que você falou vai de encontro a tudo aquilo que os treinadores pregam. De encontro, bate de frente com o que os treinadores pregam. O que eles pregam? Porque os treinadores pregam. Longo prazo. Longo prazo para trabalhar, não existe mais, elenco qualificado, estrutura no clube, sossego para trabalhar e salário em dia. O Cuca tinha os 5 quesitos. Mas aí vem uma proposta maior, como veja bem. veio para o Wagner Mancini, veio para o Lisca, veio para o Felipe Conceição. Então você está ratificando o que eu estou falando. Eu acho que não tem essa coisa Eles pregam estrutura, salário em dia, bom elenco, condição de trabalho, zero de interferência. Mas isso aí o Cuca tem isso no Atlético. Mas isso aí só aproxima da conquista, não garante conquista. Eu sei. Tende a conquistar quem joga melhor, tende a conquistar quem está mais organizado, tende a conquistar quem está com salário em dia. Mas quando você olha para o cenário do futebol brasileiro, o Cuca tá lá na casa dele, esquece a questão familiar, que isso aí não dá pra gente mensurar, desculpa. Nem entro nessa seara. Não sei o tamanho do sofrimento dele, imagino, mas não sei o tamanho do sofrimento do Cuca com a mãe dele entubada no hospital e tendo que dirigir o time do lado de cá. Eu lembrei hoje pela manhã exatamente do que você disse, assim, cara, eu não abro mão do final de semana com a minha família. Você disse isso pra mim. Você disse, eu não abro mão do final de semana com a minha família, cara. Eu consegui estruturar a minha vida a ponto de passar o final de semana com a minha família. Pô, isso é um desejo seu. O desejo do cara que mora no Paraná, a família, e ele está em Belo Horizonte, que não vê a neta crescer, que não tem contato com as filhas, a esposa, tá lá, fica o tempo todo aqui, eu sei. Isso aí é uma coisa que faz parte do segmento, do trabalho dele. Então ele já sabia disso. Ele fala que está no preço, etc e tal. Só que a grande questão, que merece uma discussão também, tudo bem, aí quando você oferece tudo isso a um treinador, ele abre mão por outras questões que podem ser ir para o Grêmio, por dinheiro, porque eu quero ficar com a família. Você está entendendo? Então, por isso, cara, que não dá pra gente colocar os antolhos de cavalo. Do Wagner Mancini, não é do Cuca, não, né? Como é que é? O exemplo do Falando é do Wagner Mancini. Do Wagner Mancini. É por isso que Porque aqui no América, ele só não tinha o volume de dinheiro que ele foi ganhar no Grêmio, mas o resto tudo ele tinha. Condição de trabalho, um bom centro de treinamento, um elenco que dava ele condição de fazer um bom trabalho, salário em dia. Então, ele tinha tudo isso. E ele trocou pelo dinheiro do Grêmio e pelo desassossego. Porque tem um filósofo grego chamado Agageses que diz: o sossego custa caro e vale a pena pagar para ter. Pois não? Exatamente. Não, porque a gente volta a essa questão do planejamento a longo prazo dos técnicos, e aí a gente vai conversar também sobre aquele regulamento da CBF, né, no Campeonato Brasileiro, sobre
a manutenção ou não dos técnicos, né? Você só pode ter X técnicos durante a competição. E aí eu acho uma grande bobagem. Tudo isso eu acho uma grande bobagem, porque, gente, a lei do mercado é essa. A lei do mercado é essa. O Cuca não quis continuar no Atlético, é o direito dele. O Mancini não quis continuar no América, é direito dele. Como é direito também o Atlético virar para o Cuca e falar assim, olha, não quero mais você. Olha, no caso do América, virar para o Wagner Mancini e falar assim, olha, Wagner, não queremos mais o seu trabalho. Por isso que eu acho isso tudo uma grande bobagem. Porque o futebol brasileiro, ele é forçado a ter uma cultura que não é dele, que é a do mercado. O mercado diz isso tudo. Não, e não é só aqui, né? Não, na vida. Não é uma prática que acontece só no futebol, é só no futebol brasileiro. Né? Em geral. Pois não. Não, só mais um detalhe, assim, eu acho que são... cada um tem suas qualidades, os seus... não vou chamar nem de defeitos, mas tem os pontos, os prós e os contras, né? Mas para mim são dois profissionais de perfis bem diferentes, né? Seja como jogam, seja como se expõem, que é o Abel Ferreira e o Cuca. Um dos técnicos que mais fala sobre essa parte mental, não só para os jogadores, mas como da carreira como um todo, e o que ele está aprendendo no futebol brasileiro, né? Não cansa de utilizar o verbo aprender, né? É o Abel Ferreira. Que ele renovou agora com o Palmeiras, não sei nem se renovou, se vai seguir o contrato, mas ele falou que ia ponderar porque ele está longe da família há praticamente 2 anos. E a família dele, ao que tudo indica, não deve retornar ao Brasil porque a qualidade de vida é pior, por mais que ele tenha um excelente salário, né? Deve ter uma vida mais interessante, mais saudável vivendo em Portugal. E ele debate sempre coloca nas coletivas, muita gente considera que é uma desculpa, mas ele fala sobre a questão mental dentro do jogo, dentro do futebol, dentro do trabalho, dentro da relação com as pessoas, o quanto o calendário do futebol brasileiro era nocivo para os treinadores. Eu concordo com você com relação à questão da estrutura, salário em dia, etc. e tal. Só que é um ser humano, assim, tem uns que suportam mais, tem uns que suportam menos. Sim. Enfim, eu acho que ele está no direito dele. Chama atenção? É óbvio que chama, ele ganhou tudo. E abriu mão de dirigir um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Mas eu acho que pode ser algo sem ser a família. Ele teve um problema cardíaco recentemente, não teve? Sim. Teve, saiu do Palmeiras por isso. Não, do Santos. 2018. 2018, quando ele era técnico do Santos. Acho que foi no Palmeiras, não? Santos 19, né? Palmeiras em 17, que ele saiu. Não, eu acho que é 18, porque eu lembro que teve um jogo domingo ou sábado pela manhã que ele era o técnico do Santos. O técnico do Atlético era o Thiago Largue, o Atlético ganhou. Foi 2018. Ele teve um problema cardíaco. Muito provavelmente causado pelo estresse. E outra coisa, o Abel, acho que o Braga também teve. Ele sair, como muita gente diz, ele quer sair por cima. Está errado? Está errado, Gris? Não tá necessariamente, errado. Né? Dizer que não está querendo sair por cima está errado. Então, faz um trabalho frutífero e tal, mas tem um contrato. Não, mas se ele pagar a multa, ninguém pode dizer absolutamente nada. Sim, até porque se começasse o ano e perdesse 5 jogos seguidos, ia estar correndo risco. E ele sai pela porta da frente, sai com o mercado, sai valorizado. E se passar o estadual? Não, mas aí... né, gente? Derruba mais do que constrói. O estadual, ou os estaduais, derrubam mais do que constrói. Ele vai ficar um período aí em casa desse estadual e eu não vejo a garantia que ele não assuma alguém no campeonato brasileiro. Era isso que eu ia falar. Aí, pra mim, a justificativa dele cai por terra. Por quê? Apesar de eu falar que, o técnico, a pessoa, o ser humano, ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser, mas aí fica incoerente. Porque se ele está justificando uma saída, obviamente, em relação familiar, foi o que ele falou para a Band Esportes, para nossa colega Marília Ruiz. Daqui 1 mês e meio ele assume outro time, igual ele fez agora com o Atlético, com o Santos. Baseado em quê? Para mim, não vai se justificar, vai se tornar incoerente. Uma pessoa da diretoria do Atlético me disse que ontem, na conversa, ele firmou um acordo. Firmar acordo verbal é um negócio meio complicado, não dá mais, né? não, gente, porque os caras não cumprem nem acordo assinado no papel. Dirá acordo verbal. Ele firmou um acordo verbal com os gestores do clube, de que ele não vai dirigir nenhum time em 2022. Vamos aguardar. Aqui, sabe o que eu adoro quando falam isso? Ano sabático. O ano sabático. Isso é uma bosta. Mas é no Brasil ou no exterior? Não. Ele falou que não vai dirigir nenhum time em 2022. Mas a pessoa que me passou isso não disse se é no Brasil ou fora do Brasil. Mas tem outro detalhe, né? Assim, eu acredito que não é a partir de agora, mas assim,
não é qualquer proposta que vai fazer E o se ele Cuca estiver indo para a voltar. seleção brasileira? E se ele tiver Agora, recebido um convite, se prepara aí que eu fico só até o final do ano que vem. Se prepara aí, Cuca. Porque o Cuca fala não com o Tite precisa direto. disso, velho. Hã? Não precisa se preparar não um sei, ano parado. Não sei, eu tô chutando. Para A mim gente é mais pode meter uma plausível fumaça. se ele teria sido sondado por um time em Portugal, Por uma segunda seleção, divisão da Espanha. por uma seleção. E se a Polônia quer ele? E ficar até meio do ano Ué. sossegado. Hã? Treinar o Lewandowski. Pois é, tá ruim pra Tá você? louco? Ah, pra mim, não. Mas tem gente que não quis, né? Qual outro jogador polonês bom, além do Lewandowski? Boniek era polonês, Bom, era, meu amigo? bom, Boniek. não, bom. Por isso que o nome dele era Boniek. Se fosse ruim, seria Ruiniek. Só que o nome do goleiro é impronunciável, né? Joga na Itália. É impronunciável. Mas você não lembra do Boniek? Não, não lembro. Você Sabe que lembra? só eu que lembro aqui, cara? Não. Não é possível que vocês não lembram. 1900 e quanto? Não, pô, Boniek da década de 80, 90. Pois é. Não é possível.